tem mercado. Pronto. Ali, tá gravando? Tá no meio, bonito. Bonito não tem como, Dó. Tem sim. Mas custa muito. Beleza, vamos deixar tudo quieto. Vamos Abaixa parar o de volume. mexer. Não, abaixa o volume porque você vai... Com você, filho da mãe. Comigo? É o cara aqui. Não é legal falar palavrão do seu filho. Hã? Não, brincando. Então, a gente terminou nas 2 semanas atrás. Abaixa o volume. Eu vou desligar. A gente falou 2 semanas atrás sobre o assunto das Sefirot e as 32 caminhos de sabedoria, que através delas foi criado o mundo. E esses 32 caminhos da sabedoria é dividido para 2, que são os 22 letras de hebraico, e são os 10 Sefirot. E também falamos que 32 em Gematria de Lev, tá? É o valor numérico de Lev, que na verdade as letras da Torá, que a Torá começa com Bet e termina com Lamed. Só que a gente nunca começa, fala do início para o fim. É um ciclo. Exatamente. Porque, por exemplo, se o Bet, se a gente vai falar que o Bet é o Lamed, lendo de Bet para Lamed, é Baal, é não. É mentira, é falsa, é negatividade, é tudo ruim. Mas, na verdade, a ideia judeu sempre ele junta o Lamed para o Bet. Quando a gente termina a Torá, logo a gente começa. Para quê? Para que o Lev seja a primeira e o Bet a segunda, o que dá a palavra de coração. Que coração é a alma, a Torá é nosso coração, nosso princípio, nosso meio. Eu dei o exemplo de casa e templo. Lembra? Que eu falei casa, valor numérico, 412. Tá? Taf, 400, Yud, 10, Bet 2, 412. É Bet Mikdash, então Mikdash, valor numérico de 444. Tá? O que é diferente? Que diferença? Só Mikdash? Mikdash é 444. O que diferencia uma casa ou um lar para ser um templo? É o Lev. O Lev, que é 32, que é a Torá. Ok? Agora, o que acontece? Essas 32 é dividido por 2. Os 10 Sefirot, que a gente vai focar nelas hoje, e os 22 letras do alfabeto hebraico, que a gente falou que é dividido por 3. A gente mostrou também na história de Bereshit, aonde cada grupo, como que é dividido, que nós temos os 3 mais, que Aleph, Mem, Shin, que os 3 elementos da criação, que é ar, água e fogo. São os 3 elementos. Da criação do mundo. Da criação do mundo. Que terra da criação do homem. Não, a terra é consequência, não o elemento. Consequência do quê? De acordo com o Kabbalah, da criação. Não, mas não foi através da terra? Não, através da terra. O molde não foi mas o que aconteceu? barro? Como que foi a criação? A gente vai falar isso na Sefirot. Como Deus criou algo, ele criou um espaço. Ele criou uma... Não vou falar defeito, porque não é defeito. Ele criou uma... O que a gente falou? Uma limitação. Sim. Uma limitação. Toda criação é uma limitação. Exatamente, o que a gente falou. Agora, para você criar algo, tinha que ser uma limitação. Essa limitação era a terra. Por que ele fala que a terra é a limitação? Porque a terra que limitou a água na história do Bereshit. A água enche a água. Para você limitar a água... O espaço você precisa da terra. E vice-versa também, né? Você limita a terra... Não, a água não limita a terra. Bom, a terra continua embaixo da água. Verdade.
Mas a terra limita a água. Mas o que acontece? A luz ele vai diminuindo, de acordo com o que a gente falou, a gente vai repetir isso, do mundo do Ensof, do infinito, até que chega para nós, cada sefira ela diminui mais a luz que passa. Até que, na verdade, o que menos tem luz emanando dele é a terra, o físico, os minerais. Quer dizer, dentro ainda a gente tem os 4 mundos. Sim. E esse é o mundo de Asiá, de fazer, o mundo físico, o mundo material, da ação. E mesmo dentro desse mundo você tem as categorias do homem, os animais, os minerais, vegetais. Todos nós estamos no Malchut de Malchut, o mais baixo de tudo. O Malchut do mundo de Asiá. Malchut do Asiá. Você tem uns 10 sefirot. Quer dizer, dentro de cada sefirá tem mais 10. Exatamente. Entendeu? Então o doutor Nenê falou errado. Não, por quê? Porque ele falou, são 10 sefirot em 4 mundos, 40. Mas na verdade é mais. Não, se a divisão... Porque são 400, na verdade. A divisão simples é 10 em cada. Isso é certo. Mas em cada um deles, a gente faz no Sfirat HaOmer. O que você faz no Sfirat HaOmer? Chesed shebechesed, Gvurah shebechesed. Mas aonde? Nesse mundo de Asiá. Você está subindo... 7. Sim, mas tem mais 3, entendeu? Que mas o Sfirat HaOmer não conta. Exatamente, não conta porque estão acima disso. Eles estão... Porque o nosso trabalho é os 7 midot, os 7 são as emoções. Emoções, qualidades e tudo. Esse é que o ser humano trabalha. Atributos, esse é o melhor. Atributos. O Chabad, ele fala, não, que você tem que trabalhar de cima para baixo. Você pega o Chabad, Chokhmah Binah Vedat, é trabalhar acima dos atributos. O Bresser, por exemplo, fala, não, você tem que trabalhar de baixo para cima. Se usa os atributos para influenciar em cima. A mesma conversa, o Chabad é de cima para baixo, o Bresser os outros, todos os Hassiduyot, chama Chagat. E Chabad é Chagat, que Chesed Gvurah Tiferet. Hassiduyot Chagat. Essa é um pouco mais. A questão, aonde que o seu foco? Os Rebbe me ensinaram sempre, a gente tem que começar de cima. Já de logo vai por cima. Já vai, começa em cima. Influencia tudo para baixo. Aí você abaixa, você traga a luz para cima. O Deus, a revelação, você traga ali para o mundo inferior. E qual a justificativa do Bresler para ser de baixo para cima? A forma do entendimento, a forma a fonte da alma deles. Não, mas eles podem pensar que é de baixo para cima para elevar. Também. Vai causar a mesma coisa. Não. Se você elevar o mundo, vai revelar Deus. Você traga Deus, ele vai revelar da mesma forma. Entendeu? Só as mesmas coisas, mas o mesmo trabalho. Agora eu vou te perguntar, por que alguém vai ser Bresler e outro vai ser Chabad? A fonte da que a alma dele está ligada. Entendeu? Ou porque alguém vai ser Sfaradi, ou Sfaradi que vira Chabad, ou Sfaradi que vira Bresler. A fonte da alma dele, aonde está ligada. Hoje em dia não tem mais eu sou Sfaradi, então meu pai é Sfaradi, tem que ser... Mas pera um pouquinho, antigamente não tinha opção. Antigamente, por exemplo, aqui no Brasil, não tinha opção. Não, no Marrocos você tinha opção. Ou você era Sfaradi, Nossach marroquino, ou você... Então você que tinha. Não tem opção. Hoje em dia o cara quer, ele pode escolher a linha que ele quer seguir. Porque o mundo ficou mais elevado. O ser humano ficou mais elevado. Claro que você tem que continuar o costume dos seus pais, o costume do seu povo, ou dos seus origens. Mas hoje em dia isso não atrapalha. Você pode ser Chabad, ainda mantém alguns costumes. Você fala, você Bresler, você é Yemenita. Isso não faz diferença hoje em dia. Porque agora nós estamos na geração, o que fala mais é a alma, e não o físico. Então, mas então não é que a alma tem uma ligação, porque, por exemplo, pelo que você está me dizendo, as almas estão espalhadas pelo mundo. Claro, olha a questão. A gente vai chegar a isso. Mas isso eu queria te perguntar da outra vez. As almas
que estão no mundo aqui de Asiá, Sim. eles estão naquele período ou de 7 dias, ou de 30, ou de 11 meses, ou pode ser que depois disso Está permaneça falando aqui? de quê? Das almas vagando? É. Não. As almas que a gente falou pós-morte, a alma era sobe direto para o tribunal celestial. Não, mas não falou que, por exemplo, no 7, a alma do cérebro Sim. fica do cemitério de onde foi enterrado. Não, essa alma, o que fica no cemitério é a nefesh, que está no fígado. Não, pera, primeiro é do cérebro. Sim, que a alma, essa 7 alma, dias. essa alma divina. Não, essa alma que está vendo a luz, essa parte que está vendo a luz. Tá? Os parentes Vem buscar. vai buscar ela. Esse é do cérebro. Essa alma do cérebro, que está no cérebro, que é a alma divina, a parte divina. Aí você tem a parte da matéria. A gente falou que a nefesh é a parte energética da matéria. E o chi, ki, todas essas aí. Ela que fica no túmulo. Cada túmulo, até que ele fica no túmulo. Nos 7 dias. Sim. Entendeu? Agora, 30 Essa dias... que fica no fígado? E qual que é a que fica no sangue? É essa mesmo, a nefesh que fica, porque o fígado é do sangue, responsável do sangue. E ela que fica lá. O que está no coração é a ruach, que está na conexão entre os dois. Entendeu? Eu acho que eu estou misturando, aliás. Acho que a nefesh está no coração, a ruach está no fígado. Entendeu? Mas o que fica com o corpo no túmulo é a nefesh. Tá? A ruach, vou te dar um exemplo, sabe o que é essa? A ruach, na verdade, quando a pessoa tem ele está vendo uma fantasma, são remanentes energéticos de uma pessoa. Não que é uma pessoa, que não há uma perdida, não é nada. Esse é a ruach? Esse é a ruach. É o remanente energético daquela vida. Quer dizer, quando vê um vulto... Normalmente é a ruach. Não, o nefesh não é a alma, porque a alma está no céu, não reencarnou. O nefesh está com o corpo, está no túmulo. E o nefesh fica sempre no corpo? Sim. Para quê? Esperando a ressurreição dos mortos. Tá. Porque é aí que ela vai ter a recompensa. Mas está lá. Entendeu? A mesma coisa. Agora, o que a gente vê, os vultos, essas aparições, aí... É ruach. É ruach. Por que falar ruach HaKodesh? Uma coisa Que é mais... Não tem nada a ver. Nada a ver? Não, mas é a mesma palavra? Sim. Ruach é Espírito Santo. Você não vai falar o vulto que é Espírito Santo. Né? Você sabe que é Não, porque eu sempre associei o Ruach HaKodesh com uma pessoa que tinha... Ela via coisa, por exemplo, Miriam. Ou... Não. Ruach HaKodesh é um nível a menos de profecia. A menos? A menos. A menos. A primeira pessoa que tinha isso era David Amelech. Ele alcançou esse nível de trabalho. Ele conseguiu alcançar isso. O que significa Ruach HaKodesh? Que a pessoa tem visão do início ao fim do mundo. Mas não é profecia. Mas não é profecia porque não é Deus que fala com ele. Ele ou manda para ele, ou revela alguma coisa para ele. Aliás, como o profeta tinha uma profecia, parecia um ataque epiléptico. Você tirava roupas, ficava tudo no chão, e tinha que ter as pessoas do lado dele, cuidando dele. Quando ele acordava, aí ele relatava tudo o que foi revelado para ele. Mas isso porque o corpo não aguenta? Isso. Porque a luz que chega, né, dá uma convulsões. Por isso tem no Sefirot. O profeta é a pessoa que está... Agora, pessoas que têm epilepsia não tem nada a ver com isso. Pergunta se tem alguma mensagem depois, mas normalmente não. Normalmente não lembra. O profeta, ele lembra, não só que ele lembra a profecia, também lembra a explicação da profecia. Porque ele vê em visões. Ele acorda também com a explicação das visões. O que Deus quer falar para ele. Entendeu? Diferente de Moisés, onde que Moisés é o único profeta que Deus falou com ele claramente. Não apagou. Sonho, não, ele estava assim, ninguém escutava nada, ele não mudou na aparência, na atitude, nada. Mas Deus falando com ele, ali fui fazendo. Uma vez eu vi um Midrash que cada vez que Hashem falava com Moisés, o rosto dele brilhava assim. Essa depois segunda descida do Monte Sinai. Mas lembra que se vai ler no texto, ele cobria a cara. Ele cobria a cara para que não... Porque praticamente brilhava
praticamente sempre. Mas essa é a questão. Agora, vamos voltar, porque vai viajando. Então, a gente falou, nós temos os 3 elementos, tá? Que são as 3 letras Aleph, Mem, Shin. Aleph, Mem, Shin. Nós temos os 7 duplas, que são as letras que você tem ponto no meio, que pode ser Bet, Vet, tá? Chaf, Kaf. E uma coisa importante no Chaf que eu queria falar. Chaf, tá? Chaf, Kaf. Agora, Chaf parece muito com Het. Não é? Só que as duas são muito diferentes, tem que saber pronunciar elas diferentes. Saúde. Essa é porque é verdade. É, e por causa da chuva. Het é mais aberto. Het. Chaf, mais fechado. Chaf. Importante, porque se você fala Machalá ou Mecholel, que gerando, você faz Mecholel, gerando, ou Mecholal, vai criar uma inquilação e destruição. Parece a mesma coisa, mas totalmente... Tem umas coisas que eu ouço que os religiosos, por exemplo, a linha do Reb Shir, eles não falam. Não existe religiosos. Você não escutou nada que eu falei com o Vitor, não? Tá bom, Isso é conceito cristão. Praticante, não. E eu sei, tem a gíria, a forma de pronunciar polonesa, mas tem gente que não fala o T, fala S. Não, porque é uma das letras que tem ponto. Se tem ponto, ele fala Burir. Essa é a pronúncia, essa é costumes, não tem problema, é costume. Lembra, são 12 tribos, cada tribo tinha pronúncia diferente. Tem tribo que não podia falar Shin, tudo era assim. Efraim. Tudo era assim. Tinha a tribo que era sempre Rash, Ré, tudo Ré. Mas na verdade são pronúncias a mesma coisa. Porque você tem que entender que cada pronúncia de letra tem a forma correta. Por quê? Porque se a gente entende que através das letras do alfabeto Deus criou o mundo, e cada letra tem uma energia especial. Como falar isso? Cada pronúncia você cria ou gera uma luz. Então é muito importante a pronúncia, como você pronuncia. Por isso é muito importante uma pessoa que é Shliach Tzibur, uma pessoa que vai ser a pessoa que vai fazer a reza em voz alta, saber pronunciar corretamente as palavras. Troca de sinagoga. Não, porque eu pronuncio bem, a pessoa pronuncia bem, muito bem. Concorrente? Não, eu não sei os outros, eu sei que eu tento, se você percebe na reza, eu tento falar cada letra corretamente. Pra gente que não está acostumado. Não, para pessoas que não sabem não faz diferença, mas a pessoa que, pelo menos a pessoa que faz tem que saber. Com certeza um israelense consegue perceber na hora. Eu vou te falar que não é. Não, eu conheço várias pessoas. Olha os caras que vêm aqui passeando. Manda o cara subir na Torá. Não, digo da pronúncia do hebraico. Não se você fala, por exemplo, Het, Chaf, não faz Resh, não sabe a diferença. Aí você vai falar Tav. Você vai, que tá louco, sem língua que é esse? Porque no hebraico, no dia a dia, ninguém fala Tav. Ve'afta. Agora a questão que você tem que entender, é muito importante a pronúncia das letras, porque a pronúncia das letras, assim Deus criou o mundo. E nos vai falar do Sefirot também, que Deus deu isso para nós temos o poder de criar realidade. Mas uma coisa que eu não consigo entender é por que na sinagoga, não só na nossa, mas em todas elas, se reza numa velocidade extra-humana. Não, isso é só rabat. Eu não entendo por quê, Dor. Eu vou te perguntar uma coisa. A gente não consegue nem... Quando eu estou na metade da reza, o cara já terminou. Isso é só rabat. rabat. É isso, velho. Eu vou te falar uma coisa.
O Reb Shia falava aqui. Vai deitar. Um cara que é o tzadik, que ele faz. Acabou, já rezou. Não é isso. Ele enxerga, Não é ele é isso. assim, ó. Não é isso. Eu vou te dar um Mas na exemplo. sinagoga Faradi, além de ser em voz alta, é devagar. Não, tem um ritmo. Eu fui na minha Korhaim no dia de manhã, eu entendi tudo. Porque ele faz em voz alta. Não, eu vou te falar uma coisa. Cada palavra. Não. O negócio é assim. Tem que ser. Isso é costume. Tem que ser, não. A pronúncia tem que ser clara. A palavra tem que ser clara. A pessoa tem que entender. Agora, imagina você andando na rua, de carro, atrás do aluno de Autoescola. autoescola. O cara, entendeu? Devagar, entendeu? Não pisca. Né? Como você sente? Quem está frequentando assim, quem está rezando, já é experiente, já andando. Dor, é sobre-humano, cara. Não é possível que o cara consegue rezar tão rápido. Não, ele tem um ponto. Fazer shacharit. Olha, eu achava 17 também. minutos. Eu achava também. Não é nem Entendeu? bom E isso aí, 20 porque com você não Torá, consegue. Você tem que estar com calma, rezar Olha, numa boa, tranquilo. A reza, É no olha, dia a dia. eu vou falar de mim, não falar de outro. A minha reza de manhã demora 40 minutos. Sem tefilim, sem outro tefilim. O normal, de todo mundo. De Bekot HaShachar até Aleno, 40 minutos. Sozinho. Esse é eu. Agora, o que outros fazem, eu não sei. Agora, no Shabbat, você vê que demora 2 horas e meia. Certinho. Ah, mas aí tem. Aí Shabbat canta. Não, tem Torá. não, mas você vê que é mais aí tá, pronuncia, mas ele está falando disso. E daí ele vem no Shabbat. Ah, mas Né? é porque, para quem está acostumado, Chabad Outra Ashkenazi começa a falar em voz alta, vai para voz baixa e termina a sua frase. Sim. É mais difícil de acompanhar Então, para quem está começando. Não, por isso eu Por isso que eu falo. falo, quem tá começando, vai pra autoescola Faradi. ou aula. Porque os Faradi você escuta tudo Entendeu? e do jeito correto. Olha, eu sempre rezava no Chabad. Não, isso aqui é bom, depende da pessoa. Essa foi só uma mas a provocação. questão. Não, eu não entendi, então, tranquilo. Então, o negócio é assim: você tem que entender que você quer entender mais, tem que praticar mais, rezar mais. Aí, tem muitas coisas que eu me perco na leitura, mas já sei de cor, então continua. Depois eu volto. É normal, para quem já tem a prática, o pensamento é mais rápido do que a Na visão. sua cabeça você já está no texto lá na frente. Sim, aí eu tenho que correr porque tem que ler, não basta você falar da memória, tem que ler. E eu concordo com você. Pessoa que fala não consegue falar direito a palavra e não consegue falar. Cara, quando eu tô aí ali pronunciar. fazendo as primeiras meia dúzia de bravos, o cara já tá na cozinha. Entende? Não, mas você tem que rezar no seu ritmo, você tem que rezar do seu jeito. Já tá na cozinha. Se você faz a mesma reza, faz o seu ritmo. Vai dar já colinha, Vidorão. O problema é que. Vou te dar um exemplo. O problema Olha é que é do chá. Que quer acompanhar aquele chá e não dá. Não, aqui do chá é aqui do fácil. chá Aqui do chá é tem 10. cantado. Não é isso, mas eu tô no meio da reza. Não tem problema. Sim, eu faço isso sempre. Ele demora Faço isso sempre. dobro o tempo do que a gente termina. Assim, me foi ensinado. Não, eu porque tenho você que lê. falar palavra por palavra. Sim. Não, mas com o tempo você vai ver que isso também vira mais rápido, porque está praticando mais. Acho que dificilmente a Midá eu vou fazer mais rápido do que eu faço hoje. Porque palavra por palavra, sem comer. Sabe o que é mais difícil? Desacelerar. Aí só com cookie. Não sei, mas é mais difícil. Com cookie eu desacelero total. Não, você precisa acelerar. A gente que está rápido mesmo, Ah, entendi. Não, A então gente eu tô precisa- falando. Com cookie eu desacelero. Eu entendeu? preciso dar cookie pro Razan. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente falou a questão das letras. São 7 duplas e o resto, que são 3, 7, 11, são mais 11 Normais. normais. Ok? Agora a gente vai no Sefirot. O Sefirot nós temos duas coisas. Deus criou o mundo, criou Adão, na imagem e semelhança dele.
Então nós temos imagem, temos a semelhança. Aqui nós temos Dmut, que é imagem, e semelhança que é Tselem. Que Tselem, de novo, tradução à parte, vamos tentar entender o que é Dmut e o que é Tselem. Dmut, a árvore da vida. Imagem. Claro que não é imagem física, é imagem espiritual. Quando a gente falou que a pessoa, assim surgiu a idolatria, que a pessoa olha, então Deus fez o homem na imagem e semelhança dele. Então o cara olha no espelho, assim que o homem parece, então Deus deve estar a mesma coisa. Isso a gente falou, que na verdade quem vê isso é a visão de baixo para cima. Exatamente, que visão idólatra. O judaísmo fala, não, o homem, apesar de ser físico, apesar de ser limitado, ele foi criado na imagem de Deus. Porque Deus criou de cima para baixo. Então, o que Deus criou no mundo está dentro do homem. A forma que Deus viu a criação, ele colocou no homem. Qual é? Os 10 Sefirot. São 10 Sefirot que são exatamente, a gente vai ler no Zohar, que a gente vai ler já. Então você está me dizendo que Hashem é isto? Não, falei que a criação do Hashem, a vontade de Hashem é isso. Ele é infinito, ele não tem limite. Tá. Ele é ilimitado. Mas a vontade dele, no momento que você tem vontade, você tem alguma criação, é limitado. Lembra? Ele falou, para você ter uma criação, você tem que limitar. Então, para que será a criação, ele criou Sefirot, que cada Sefirah, ela limita um pouco mais a luz. Ele falou, nós temos 4 mundos de Sefirot, 40, em cada um delas tem mais 10, são 400 Sefirot, no mínimo, para começar. Dor, você está me dizendo o seguinte, cada ser humano, ele é formado pela Sefirot. Isso. Muito bem. Espiritualmente. Cada ser humano tem então vamos dizer o seguinte, uma coisa que eu sempre me peguei, uma ideia que eu sempre tive, vamos imaginar o seguinte, a luz vai descer, vai se condensar, se comprimir, para a tela tomar uma forma, para poder entrar num corpo. Essa luz, ela vem com um código, a luz, quando eu falo isso, é a alma, vamos dizer que a alma, a Hashem pega a alma para colocar dentro disto aqui, certo? Esprememos 50 cocos para poder colocar água aqui dentro. Vamos dar essa ideia aqui. Muito bem. Por exemplo, a água de coco, a hora que você espremeu ela vem com um pedacinho de coco, vem com um pedacinho da carne do coco, vem com um pouco, quer dizer, uma mais doce, outra mais amarga, outra mais azeda, e assim por diante. Então, a ideia que eu tenho, que eu sempre tive é a seguinte. Eu sou um cara, um exemplo, por exemplo, eu sou um cara muito rigoroso, certo? Na hora que a Hashem condensou minha alma veio com um código que pende mais para Gevurah. Sou um cara rigoroso, tá? O Ilan, por exemplo, é um cara bondoso. Então a alma dele é uma alma que pendeu mais para bondade, certo? Você está indo no próximo passo. Eu vou falar isso do Tselem, não da imagem. Espera, você está pulando para frente. Uma coisa só para tentar explicar. Luz condensado, sabe o que é? Matéria. Luz condensada matéria. É capaz, eu usei a palavra errada. Porque eu queria dizer comprimida. Luz divino, a gente tenta entender como luz mesmo. O que é o mais perto para que podemos entender. Porque não é algo... Não é uma luz necessariamente, é uma energia. Não, mas isso chama na Kabbalah luz. Porque brilha. Você fala, luz infinito. Mas você quer entender o que é luz infinito? Você não consegue entender o que é infinito. Os sábios falam, você não pode falar infinito, porque você alienou, você limitou. Mas esse infinito, quando se fala, ele é infinito de distância? Nada. Ou ele é infinito de tempo? Tudo. Ele é tudo. Não tem tempo. Não tem tempo. Tempo foi criado no 4 dias, lembra? Te falou? Então, em cima já não tem tempo. Certo. Igual que eu falei para você que
os sábios falam que nós temos 7 céus. Só no mundo do Asiá, tem 7 céus. Sheva Reki. Onde está o templo, é tudo. Agora fala assim, diferença em cada céu são 500 anos. Como você explica 500 anos espiritualmente? Essa é a forma que os sábios conseguiram condensar para nós um conceito espiritual que eu fiz aqui. Que nossa mentalidade limitada não consegue entender. O máximo que a gente consegue entender da força divina é luz. É mais perto que a gente consegue entender. Distâncias espirituais de ano. Né? Nos nossos conceitos, nossos termos de falar, que a gente consegue entender. Só que temos que entender que não é imagem, não é forma, é ilimitado. Mas a grandeza de Deus, não que ele se limitou, ele criou uma limitação para que nós podemos ter alguma consciência, ter uma existência. Mas ele não mudou. Essa Tânia fala, Deus não mudou nada. Para ele, se você fala, não faça, para ele não mudou nada. Mas a grandeza, o nível, então, você fala de Deus, que ele se diminuiu, sabe? Ele se deu espaço, se ocultou, deu espaço para você existir. É igual você está do lado do sol, imagina você está aqui, o sol está aqui. Mas o sol está deixando esse espaço vago, para você conseguir sobreviver. Porque se esse aqui, tomado pela força do som, acabou. Mas aqui, ele está. Só nesse pontinho, nessa linha pequena, ele criou espaço para você existir. O que na Kabbalah, chama Nuzá, fala que é 1%. Nós estamos vivendo no 1% da criação. Em volta de nós tem 99% que você não consegue nem... Isso contando todas as galáxias. Não, ainda está no 1%. Não, então, toda a criação que a gente pode ver ou estudar é 1%. É 1%. Ainda tem muito mais por vir. Não por vir, é que está existindo. A gente que não tem consciência. A gente, claro. Igual eu falei aqui, o limitado não tem como entender o ilimitado. Sim, a criação não consegue captar o Criador. Você consegue entender a vontade dele, o que ele quer de você, por que ele quer. Até isso é limitado. A criatura não consegue captar o Criador. Certo, a criatura nós não conseguimos, realmente. Você consegue entender o que ele quer. O que ele quer são os mitzvot, a vontade dele. Tá? Tem uma moradia nos mundos superiores. Sabe que eu acho uma coisa interessante? De uma vez eu fui no Bet Rabat Central, aí veio um Rebbe e falou, porque tinha aquele Rebbe que ele fazia assim, assado, aí o outro Rebbe fazia assim, assado. Aí o outro rabino subiu lá e falou que o Rebbe falava assim, e que o Rebbe de não sei da onde, cada um falava de um Rebbe. Fiquei mais de 1h30 ouvindo o cara falar do Rebbe, ninguém falou uma palavra sobre Hashem. Ninguém sabe falar sobre Hashem. Nós não conseguimos definir uma coisa que não porque aqui no Hassidut, é importante você se conectar com o Tzadik. Que, aliás, em todas as linhas hoje, se é Sfaradi, você tem na família Abuchatzera, você tem Rabban Avadia Yosef, se é Ashkenazi, você tem o Rav Kanievski, o Steinman. Se você é Hassid, você tem o Rav de Bresa. Tá ótimo. É importante porque exatamente isso. A gente precisa alguma pegada. A gente não consegue, eu entendi isso. A gente não consegue. Nós precisamos de exemplos para poder seguir. Não é exemplo, você tem que entender. Por que um tzadik, por que ele chama de tzadik, de um justo? O justo porque ele justifica a criação. Ele, tudo que a gente fala aqui, é um tzadik. Uma pessoa que está no nível, se dele... Um justo justifica a criação. Por isso se chama justo. Por que chama tzadik? Matzadik é tabriá, matzadik é taboré. É a mesma coisa em português. Ele é justo porque ele justifica a criação dele.
o que também nós devemos fazer. Você tem que justificar porque você está aqui. Você tem que justificar como justificar, fazendo a vontade dele, agora tzadik. Pronto, é um outro nível de alma. A gente que, para nós, a mais perto para a conexão com a luz divina. Não que você idolatra a pessoa. Em palavras, você até usa ele para conectar melhor. Não, também não que intermediário, mas parecer igual a ele. Tipo uma escada rolante. Dá para aproveitar um atalho para ajudar a levar. O tzadik, na verdade, é helicóptero. Você tem um Empire State Building. Todo ano tem corrida de subir a escada. Toma 3 horas para o cara subir a pé, 40, sei lá quantos andares. É opção para você subir, esforço próprio. Outro fala, não, vou de elevador. Subir. Outro louco fala, não, vou subir escalando por fora. Tem essas também. Então eu falo, não, se o objetivo é chegar para cima, vou de helicóptero. Não é esse o objetivo. O tzadik é o helicóptero. Entendeu? O tzadik, ele que ajuda você a atingir o nível superior. Não que ele, o nível lá. Ele é um meio para nós, pessoas, atingir aquela... Igual o povo no deserto, você pode ver. Se você vai ler, o povo saiu do Egito, atravessou o mar. O que o doutor Nené falou no Shabbat. O povo conseguiu enxergar um nível tão elevado que nem o profeta Ezequiel conseguiu ver. O profeta Ezequiel, ele viu o trono. Ele viu o trono, viu o terceiro Bet HaMikdash, ele viu... coisa que ele viu lá, nenhum profeta depois dele viu. Mas olha aqui, na travessia do mar, uma escrava enxergou mais do que ele. Uma escrava. E crianças falaram, esse é meu Deus, apontaram, viram uma divindade, fisicamente. Aí o que acontece? Logo depois que saírem do mar, o que eles fazem? Vou para Moisés, cadê água, cadê comida? Você acabou de ver tudo isso, você ainda precisa de Moisés? Você tem que ver uma coisa. Nós temos esses momentos de revelações. Tipo, faz chuva. Nossa, você está mal fora. Agora, esses momentos. Mas você tem um tzadik que constantemente está nesse ponto. Ele está ligado. Entendeu? Não que eu vou idolatrar ele, não que eu vou fazer dele um ídolo. Ele é uma conexão para o povo. Igual sempre os líderes, os profetas eram. Entendeu? O rei Saul perdeu os burrinhos, os burros do pai, foi procurar quem? Samuel. Vai procurar, você precisa. Não, você foi para Samuel porque ele vai saber apontar para você aonde que está. Vamos voltar. Agora, para a gente entender a ideia que o Sefirot, tá? Os Sefirot, o que são? Sefirot são os mundos, e eu vou falar isso em português mais claro do jeito que está escrito no Zohar. Só que tem que abrir aqui. Os Sefirot são os mundos que Deus criou, atributos que Deus criou, para que a luz diminua até que chegue aqui. Que Deus criou. São camadas muito simples. Imagina são filtros. Mas aí, vou te dar um exemplo no nosso mundo. A luz da lua é a luz do sol filtrado. Sim. Ok? Sim, reflete o sol. Você não consegue olhar para o sol de olhos, claro, sabe, sem protetores. Mas a lua você consegue ver, mas a luz é da lua.
A luz é da A lua. luz da lua e do sol. Reflete o sol. Ele reflete o sol. Aí você consegue enxergar. Você consegue ver. Ok? Agora, se a luz está muito forte, nesse caso você não tem resistência. Ok? Agora, outra coisa. Para que a luz, isso eu vou falar porque essas são as aulas próximas, para que a luz poderá existir, entre aspas, ou ter alguma manifestação, você precisa ter um utensílio, algum receptor. A eletricidade, ele só manifesta se tem a lâmpada. Ok? A mesma coisa. A luz da lua, do sol, só manifesta se você tem a camada de ozônio. Você tem um receptor, um utensílio. A luz de Deus ou a luz da alma, na verdade, a luz da alma que veio de Deus, só manifesta no corpo humano. Sem o corpo, a alma, não tem como fazer mitzvot. É o motivo que a gente coloca tzitziot no cemitério e na calça. Por quê? Porque a pessoa morta não tem como fazer mitzvot. Então, para você não envergonhar os mortos, você vai no cemitério, você coloca os tzitziot por dentro da calça. E essa é a prova que a gente falou da nefesh. Muita gente usa para dentro da calça. Não, mas a gente no cemitério. No cemitério. Não, mas tem muita gente que já usa durante Não, mas dia. se você está usando por fora, Fora. Pra dentro. mas se você está usando por fora, no cemitério você tem que colocar por dentro. Ok? Esse é o exemplo que a gente falou. Como envergonhar os mortos? O cara é morto, acabou. O conceito de morto que a gente pensava não tem nada a ver. Você falou, a nefesh está lá. Mas fazer lachonará de morto também se envergonhar. Não, óbvio, mas envergonhar, o que significa envergonhar o morto? Que ele não pode cumprir Que não pode mitzvot. Entendeu? Essa é a vergonha. Mas como você envergonha ele? Está morto? Não, mas a nefesh está lá. A nefesh é consciente. O corpo, o nefesh que está no túmulo, tem consciência. E tem várias histórias da Gemara que encontraram um corpo no meio do campo, ou túmulo, uma pessoa explotada no meio do campo, e quando abriu, começaram a falar com ele. Ouviu um corpo inteiro. Como que é? Tem história na Gemara que trabalhar no campo e de repente encontraram um corpo, uma pessoa morta enterrada, mas o corpo estava inteiro. O corpo de mãe fala, por que vocês me acordaram? Fecha aqui. Eu comecei a falar com ele. Essa pessoa já não tinha alma, não tinha ruach. Só a nefesh estava lá. Como que é um tzadik, o corpo não deteriora. Então ele está inteiro. Sabia que o corpo não deteriora? Não. Essa é outra coisa, vamos deixar isso para depois. Acho que quando o Rabiber morreu lá, que colocaram o corpo dele em cima da mesa. Quem? Acho que o Rabiber, que Rabebé? o corpo levitava. Ah, é? Essa é uma pessoa que tem o HaKodesh, um tzadik. Que se a pessoa procura um túmulo de tzadik para Você nunca dorme, meu? visitar, Mas que bagunça é esse é o aqui, exemplo. rapaz? É o único mausoléu, né? No cemitério do Rabebé. E aqui tem em Manaus. Em Manaus um pouco mais. Já virou, em Manaus já virou idolatria de Goi. E quem que é de Manaus? De um tzadik marroquino. Eu ouvi que- dizer que tem um sadico maluquinho. O que o cara foi fazer lá? Da Ana? Não, ele fugiu, eu acho, ou Cohen ou Dan, não lembro, mas na verdade é a mesma coisa, Cohen e Dan, são dois Dan é Cohen? Dan é Cohen. O que é Dan? Dalet Hei Nun, então Chaf Hei Nun, então, às vezes mudou, Chaf Dalet. Lembra, são as mesmas palavras, são a mesma família, são 7 letras. Pena que a Dalet, maioria é Chaf. Goi. A maioria da Ana agora. Não, eu Goi. conheço muito Dan. Melhor não falar isso gravando. Agora não posso mais falar. Então o negócio é assim, vamos ler o que a gente na verdade fala toda sexta-feira à tarde, antes de Minchá, sobre o Patach Eliyahu, que é o discurso do Eliyahu Navi no Zohar, como que Deus colocou os 10 Sefirot no corpo humano. E nós vamos entender
O que significa essa criação? Eliyahu abriu seu discurso e diz: soberano dos mundos, tu és porém não no sentido numérico. Não sei que tem 2, 3. Ponto, acabou. De único. De único. Exclusivo. Não, pronto, você fala Não significa que tem os caras gostam de falar, não. Então tem que ter 2. Não é ponto, não. Único que na verdade. Onipotente, onipresente e uninovo. Acidente. Único que existe, aliás. Tu és superior acima de todos os superiores, oculto acima de todos os ocultos, nenhum pensamento pode captá-lo. Porque a gente falou, infinito a gente não consegue entender. Tu és aquele que produziu 10 vestimentos, e nós a chamamos de 10 sefirot. Ele falou, os sefirot são vestimentos. Vestimentos para quê? Para aquela luz. Para com eles dirigir os mundos ocultos que não são revelados e os mundos revelados. E tanto os mundos em cima, tanto o nosso mundo. Tudo é dirigido pelos mesmos atributos. Através delas tu te ocultas do homem. Tu és aquele que as liga e une. Agora ele fala aqui, mekif, que preenche tudo também. E desde que tu está dentro delas, que preenche tudo também. Enche tudo e preenche tudo. Quem separa uma da outra desse sefirot é considerado como se tivesse efetuado uma separação em ti. Estas 10 sefirot procedem conforme sua ordem, uma longa, uma curta e uma intermediária, que são a forma da luz descendo. Você pode ver se também é uma forma de Morse. Código de Morse. Isso é isso. Essa é a ideia, que pulsos da criação. Entendi. Tu és aquele que os dirige, mas não há ninguém que te dirija, nem acima, nem embaixo, nem de lado algum. Então não tem participação na criação, não tem filhos, espíritos, não tem nada. É Ele. Estas 10 sefirot, a gente falou, tu fizeste roupagem para elas, das quais emanam almas para os homens. Tu fizeste vários corpos, que são chamados de corpos, em comparação que as roupagens que os cobram. Porque ele criou vestimentos por vestimentos, ou manifestação físicas para Sefirot. Esse agora vai falar a imagem. Ele fala imagem. Que essa árvore aqui, você vai poder ver, agora relato o corpo humano. Eles são descritos antropomorficamente da seguinte maneira: Chesed, que é bondade, o braço direito; Gevurah, severidade, ou poder, o braço esquerdo. Tá? Essa depois a gente vai explicar por que a bondade é na direita é o poder na esquerda. A maior de pessoas, a mão fraca é na esquerda. Tiferet, que é beleza, o tronco, a parte do meio. Aqui é a coluna. Netzach, que é eternidade ou vitória, e Od, que é esplendor, as duas coxas. Netzach na direita e Od na esquerda. Yesod, fundação ou fundamento, o final do tronco, o sinal do pacto sagrado, que é o Brit. O ponto lá. Malchut. Eu achei que Malchut era o Brit. Era. Malchut é a boca. Okay? Que nós chamamos de Torá oral. Agora, por que Malchut, realeza, está na boca?
Como que rei governa, rei de verdade, não ditador, pela boca. Como o povo judeu reina um rei, através do pronunciamento de Viva o Rei, Yehia Melech. Assim o povo aceita o reinado de um rei. Chokhmah, sabedoria, o cérebro. Isto é o pensamento interior. Binah, que o entendimento, o coração, através do qual o coração compreende. Referente às duas últimas sefirot, está escrito: os segredos pertencem a Adonai, nosso Deus. Keter, a coroa, superior, é coroa da realeza, sobre a qual dito ele declara o fim deste princípio. Que quando Deus ele criou, isso é importante entender isso. A gente fala todo o Shabbat. Sof ma'aseh b'machshavat techila. Ele já previu o final no início. Porque qual que é a primeira sefirá? Keter. Keter, que é a coroa, está em cima de quem? Do rei. Então o rei aonde? O mais baixo. O final. Então, em cima, ele já reinou no final, já planejou o final. Mas para que chegue até lá, tinha que passar todos os atributos. Mas o final já estava programado no início. Entendeu isso? Não. Porque, por exemplo, você fala, se o Malchut é a 10ª sefirá, o que teria em cima dela? A coroa. O que tem em cima de Malchut do rei? Muito complexo isso aqui. A coroa. Entendeu? Mas não, a coroa está primeira. E de lá emana todas as outras. Até chegar em Malchut. Até chegar Malchut, a realeza, que é o princípio da criação. Então, ele já criou o início e o fim. Então, a coroa de quê? Coroa sem rei, uma joia bonita. Entendeu? Por isso fala aqui, Sof ma'aseh b'machshavat techila. Mas nós vamos chegar a isso ainda. Esse é o crânio, tá? Sobre o qual a gente coloca tefilim. Dentro delas está o nome, cujo valor numérico 45. Tá? Agora eu vou tirar isso aqui. Eu vou explicar para vocês a ideia de 45. Que ele é eminente o nome Memhei. Nome Memhei, um dos 5 nomes, os 4 nomes sagrados de Deus. Nós temos o nome, a tetragrama, eu vou escrever com Kuf, Yud, Kuf, Vav, Kuf, me dá outra caneta, essa não está escrevendo. Você acha que é fácil escrever o nome de Hashem? Eu escrevi com Kuf. Não, esse é com Kuf. Me dá uma caneta, um lápis então em cima. Você não vai poder jogar esse papel fora, tá? Bom, você vai levar. Leva pro Hebra Kadish. Nós temos Yud, Kuf, Vav, Kuf. Kuf em vez do rei, tá? Valor numérico, 26. Esse todo mundo sabe. Agora, no Gematria, nós temos Gematria que preenche. Você pode preencher as letras. Como? A letra Yud. Letra Yud, você escreve Yud, Vav, Dalet. Ok? Yud, Vav, Dalet, que vai dar valor numérico de 20. Ok? Agora nós temos Milui Alefim, preenchimento com Alef, preenchimento com Rei, preenchimento com Yud. Ok? É com Vav. Memei, o preenchimento com Aleph. Como? A próxima letra é Rei. Rei, você pode escrever Rei Aleph, Rei Yud. Ok? Aqui, preenchimento de Aleph é Rei Aleph. Já vai dar 6.
Nós temos Vav. Vav você pode escrever Vav, 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 Yud, Vav, Vav, Ei, Vav, Vav, Ale, Vav. Você pode escrever várias. Então, preenchimento de Aleph, nós vamos escrever Vav, Aleph, Vav. Ok? Vai dar 13. E depois nós temos mais um Rei. Verdade? Então, também Rei, Aleph. E Aleph também 6. Então, 20 mais 6 mais 6 mais 13, 45. Ok? Aqui, Mem Rei. Agora, Mem Rei, ele é considerado a criação do mundo. Mas essa também, se você vai ler na Torá, na discussão de Korach com Moisés, que Moisés falou para Korach? Anachnu ma. Nós somos nada. Ou que a gente leu nos dois Mishnayot, primeira do Sefer Yetzirah, que o mundo está pendurado al Blima. Blima. Sem nada. Ma é nada. Mas O mundo tá o quê? está pendurado, está suspenso al Blima. A pergunta é, se o nada é nada, por que precisa estar tá escrito sem A nada? tradução não é. A tradução do Blimá é fechado, abstrato, absoluto ou inefável. Bli é sem. Bli é sem. Ma é nada. É nada. Ma em português é que. Nada que. Nada que, nem que. E Chokhmah é o quê? Chokhmah, força do nada. Força ma. Força Koach Koach que vem do nada. Força que vem do... Eles têm o norte sobre o caos, pendura a terra sobre o nada. Blimá. Sobre o nada. Pendura a terra sobre nada. Mas você entende que não é nada. Você entendeu a defesa? A terra está suspensa no nada, está presa ao Na nada. Eu vou palavra? explicar para vocês. Palavra. Explica. A Aí entra a palavra. Matrix. Calma, você não viu nada ainda. Espera aqui. Não, vi 3 filmes. Não, eu estou falando dessa aqui. Ma. Blimá Bli significa sem. E Má significa o quê? Sem Exato. que. Exatamente. Agora, o negócio Sem é assim. absolutamente nada, ou nada. Ou, eu vou te dar outro exemplo. Ma, na verdade, é o nosso mundo físico, o ser humano. O mundo dependendo do ser humano. Por quê? Vou te mostrar. Por que Ma, dependendo? dependendo das suas escolhas. O mundo, você tem o poder. A gente deu, todo o Sefirot está em você. Mas não basta isso, também o nome sagrado está em você. Sem dúvida. Através de Não todo quê? mundo. Através Vai de ser quê? filósofo. Não, através da palavra Ma. Ma, valor numérico 45. Nós pegamos a palavra Adam, valor numérico 45. Aleph, Daled, Mem, 45. Mas o que é a palavra Adam? Sangue. Adam, só um minuto. Não, Adam? Adam é sangue. Adam, Sangue. não, Dam é sangue. sangue. Adam é Adão. Adam é Adão. Adão é Adão. Agora, está Por escrito... isso que vem Adamá e Dam. A mistura espera, da terra espera. com sangue é Adam. Outra Adamá coisa. é terra. Espera. Dam é sangue. Espera isso. Não, Adamá vem da palavra de aparecer. A explicação é se Adam vai aparecer como... Ele veio da Adamá, não porque Adamá chamava Adamá, ele chama Adam. Não. Adamá chama Adamá Adam chama porque ele Adamá chama porque Adam. Adam saiu dela. Agora, por que Adam Sim, porque chama ele que deu o Adam? nome de tudo. Exatamente. Por que Adam chama Adam? Porque Adam chama de aparecer, Adamé. Vou aparecer igual ao Eterno. Ok? Vou aparecer. Até que os anjos acharam que ele era a própria divindade. Começaram a idolatrar ele. Aí que Mas acontece? fisicamente ou espiritualmente? Ambos. Por que é fisicamente? Não, Essa aqui, a Fisicamente imagem. foi só depois da criação. Eu estou falando da criação. Essa aqui, a criação. Sim, mas Porque... ele já existia antes. Vou explicar por quê. Aqui, Adam dividido em 2. Temos 3 participantes na criação do homem. Essa é uma Mishnah conhecida. São Shlosha Shutafim Ba'adam. Aleph, Alufo Shel Olam, Deus, campeão, criador. Único. E nós temos o Dam. Quem dá o Dam? O pai e a mãe. Abba Vima. Mas por que Dam? Fala carne. Dam, Daled Mem, valor numérico
45. Como você fala pai em hebraico? Não, como 45? 44, desculpa, 44, sim. Como você fala em hebraico? Abba em aramaico. Abba é aramaico? Av em hebraico. Você fala Avi? Avi. Meu pai. Não, você vê, nunca está escrito Abba. Avi. Ou Avi, ou Av, ou Avot. Nunca Abba. Abba é aramaico. A Torá hebraico é bem claro. Av, valor numérico de 3. Aleph mais Bet, são 3. Então, mãe em hebraico, não ima. Ima é aramaico. Em. Aleph Mem. Aleph Mem, valor numérico 41. Ambos os dois, 44. Quem dá o sangue? Quem dá o nefesh? Quem dá o nefesh que está no sangue? Que é o tselem? É o pai e a mãe. A semelhança. A semelhança. Agora, o que é a semelhança? Essa já é uma coisa psicológica, mentalidade judaica. O que você tem de tendências emocionais ou problemas de saúde estão ligadas diretamente disso, do sangue. Tá? Eu falei, reencarnação do tselem. Que você pegou problemas por causa da sua mãe, ou por causa do seu pai, ou até por causa do seu avô, ou do seu bisavô. São 4 gerações. Até você acaba. Essa não há a ver de reencarnação da alma. Outro assunto, tá? Isso é uma forma de analisar e avaliar. Mas, você vê, Mem-Rei é Deus dentro da criação, dentro do homem. Ok? No mundo de Asiá. Olha que engraçado, você pega e junta pai e a mãe, que dá 44, que dá o Dá, e você junta com Hashem, dá o nada. 45. Não, você vê que mesmo assim, o homem é nada. Ele tem toda a criação dentro dele, mas com tudo isso, se o homem acha que ele é alguma coisa, não, isso é, ele é nada. Isso a Hashem mostra pra gente. Não, se você conseguir ver, mostra, ele mostra sempre. Hashem mostra. Mas tem também uma A gente explicação não manda com nada. homem e mulher, Ish. Essa é outra coisa. Ish e Isha é já questão da união de homem e mulher. Então, mas a união se dá com a Hashem no meio. Sim, se não tem o meio do meio, dá um fogo. Apaga tudo. Entendeu? Porque você é nada. Quem segura a carne, os ossos e o sangue é o Aleph. Sem o Aleph, o que acontece com o corpo? Morre. O que é a diferença de você, pessoa viva, saudável, de um cadáver? Qual a diferença? Porque um consegue enxergar, cheirar, escutar, falar, o outro não. Qual a diferença? É que teoricamente o cadáver não está morto. Porque ainda resta... Não, mas estou falando qual a diferença? Não. A Aleph aqui a gente fala da alma, a alma divina. Isso. Entendeu? O Aleph é a alma divina. Sim, que está dentro, foi soprada dentro do homem. Dentro do quê? Do 44. Essa... Tem até uma explicação porque o formato da letra é assim, uma parte que vem de cima, uma parte que... O Aleph, que acontece, Aleph, se você vai ver, tá? O que você pode ver aqui no Aleph, na verdade, o Yin e Yang também. Yang, Entendeu? Porque tem o fato divino, o par de baixo e a parte do meio. A parte do meio seria o... Então você tem a alma divina, é o Nefesh, é a Ruach que está no meio. A Nefesh que veio de baixo, a alma que veio de cima, é a Ruach que foi criada da união dos dois. Mas é tudo. Aleph, vocês têm Aleph, Lamed, Vav, Pei, que também dá a palavra mil, ou milhares, ou aluf, campeão. Entendeu? Tudo vem englobando nisso. Então, Vai dormir, rapaz. vamos absorver um pouquinho isso, acho que para ele já é muito pesado. Vamos absorver, já é muito pesado para ele. Para absorver isso para a aula que vem, já fizemos a união das 2 aulas particulares. E pronto, tem pão de queijo? Tem. Desliga aí.